Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 18 de novembro, agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos, no Brasil, 17h46 da tarde. Gente, a BTC está tentando retornar para dentro do canal de Keltner. É um candle comprador com um corpo real tímido ainda. Chegamos a encostar na linha inferior do canal. É bem provável que na esteira do final de semana, que está só começando, a gente fique aqui namorando a linha inferior do canal de Keltner para, com a proximidade da segunda-feira, a gente promover essa incursão e tentar buscar a mediana do canal de Keltner, que está em 18.100, se confundindo aqui com a nuvem de Shimoku na projeção, com a base da nuvem na projeção. Então, se a gente conseguir entrar no canal, o que deve acontecer já com o esgotamento do final de semana, a partir de segunda-feira, é bem provável que a gente sinta o peso resistencial da mediana do canal de Keltner na altura de 18.100. O mundo cripto ainda vive o período de rescaldo pós-hecatombe FTX. Muitas altcoins estão ali acumulando, outras já desencantaram, vamos colocar. A TILI agora, nesse momento, subindo 13,69%. Quando a TILI estava abaixo de 0,20, eu reportei aqui no canal que ela, sim, era uma besta enjaulada. Outras altcoins ainda estão bem tímidas. A Algorand subindo 7,96%. Enfim, algumas altcoins já estão voltando a patamares pré-crash, até acima de patamares pré-crash FTX. Na banda de VWAP mensal, esse retorno em direção à própria VWAP mensal, que está um pouco acima da mediana do canal de Keltner lá no gráfico diário, tá bem claro. A gente está formando meio que uma xícara aqui, ó. Vamos ver se forma um padrão de alta, uma xícara alça, para depois buscar o estresse da upper ali no patamar de 22 mil dólares. No intraday, a BTC está um reloginho, os sinais estão quase fechando, os ofertados já fecharam dois, faltam fechar dois sinais no par USD, mas enfim, aqui está caminhando em direção à VWAP, vai ser com certeza lucro no bolso dos assinantes. Gente, o hack da FTX segue rendendo. Um documento sugere que o dinheiro estaria com as autoridades de Bahamas. Na verdade, o que era um hackeamento pode ter sido uma transferência de recursos para carteiras digitais administradas pelas autoridades de Bahamas. Surge essa informação agora no final da tarde. E a Tether, que administra a maior stablecoin do planeta, o dólar Tether, o USDT, está abandonando a Solana. Isso, na minha leitura, é muito ruim para a Sol, porque menos 1 bilhão de USDTs em circulação na rede Solana vai diminuir bastante a demanda por gás. A Sol é disparada a altcoin que mais sentiu o crash da FTX. Agora vem mais essa bomba, que é o abandono da blockchain pelo dólar Tether. Porque a circulação desse token impõe e exige demanda por gás, e agora esses Tethers estão sendo cancelados, esse contract address, dentro da rede Solana, e estão sendo criados tokens equivalentes a 1 bilhão de USDT na rede Ethereum, como um token ERC20. Enfim, isso é muito ruim para Solana. Eu sou holder de Solana, mas eu vejo que num curto, médio prazo, essa altcoin vai sentir bastante. Um projeto de lei de criptomoedas na Câmara dos Deputados pode ser votado agora na próxima terça, dia 22 de novembro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na capa do The Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried sacou 300 milhões de dólares na farra que foi a administração da FTX. Sacou para ele, pessoa física, e esses recursos estariam com ele. Enfim, o administrador judicial da FTX, nomeado pelas autoridades da Justiça de Bahamas, o administrador definiu o que o Sam Bankman-Fried fez com a FTX numa frase bizarra. Nunca na minha carreira eu vi uma falha tão completa de controle corporativo e uma ausência tão absoluta de informações financeiras minimamente confiáveis como aqui. Na verdade, ele encontrou um boteco abandonado com uma série de transações multimilionárias sem qualquer registro. A única coisa que salva é que muitas dessas transações
estão registradas nas cadeias das blockchains. Mas se a depender dos registros contábeis da empresa, não se pode confiar em absolutamente nada. É bizarra a maneira como o Sam Bankman-Fried administrava a FTX. E as Bahamas estão sentindo muito a paulada do crash da FTX, a nação insular das Bahamas, depois do colapso de uma de suas empresas mais visíveis, no caso a FTX. Isso acaba sendo um duro golpe no esforço de transformar as Bahamas num hub de criptografia, de empresas de criptografia. E agora vamos ver como isso vai se desdobrar. Os responsáveis pela promoção das Bahamas, no sentido de transformar a nação insular num grande hub de startups e fintechs criptográficas, vai significar um grande desafio para esses administradores, já que a FTX era, sim, a menina dos olhos e agora tá virando tá tudo caindo sob o escrutínio acerca da efetiva regulação desse mercado pelas Bahamas. Vamos ver como as autoridades das Bahamas vão lidar com esse crash da FTX, já que não é possível se criar um hub um país se transformar num hub de empresas criptográficas e aí uma hecatombe financeira dessa explode ali e não há consequência nenhuma para os respectivos administradores, no caso, o principal deles, o Sam Bankman-Fried e toda a sua turminha. Enfim, o mundo cripto ainda vive o rescaldo, um período de rescaldo desse crash. Na minha leitura, isso só impõe o nosso dever de casa no sentido da autocustódia, e quem quiser aprender tudo sobre autocustódia, staking e DeFi Trade, é só se inscrever no curso de autocustódia que o canal Trade with Renato está ofertando, clicando no link abaixo, ou assinando também o Clube Ouro. Vale muito a pena, tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que tá namorando aqui uma incursão de volta pro canal do canal de Keltner. Na primeira tentativa é normal que a gente não consiga, a partir da segunda e na esteira do esgotamento do final de semana, é muitíssimo provável que a gente retorne para dentro do canal de Keltner. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.